Muito bom dia, amados e queridos do Senhor, amados e amadas, queridas do Senhor. Hoje é domingo, um domingo todo especial, um domingo de Páscoa, em que nós cristãos celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Para nós é motivo de honra, motivo de muita alegria estarmos aqui e você aí do outro lado, entrando aí na sua casa através do seu celular, do seu computador, do seu tablet, exatamente naquele dia, naquele que há 2000 anos atrás, nós acreditamos na história do cristianismo em que diz que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte e com ele, eu e você iremos vencer também. Amém? E também estamos iniciando um novo trimestre em que iremos estudar a vida do apóstolo Paulo. E a nossa primeira lição fala da conversão que mudou a história. E ela está baseada lá em Atos 9, e eu vou ler o texto 9, de 1 a 6. Mas primeiro iremos orar. Orar ao Senhor, pedir a Ele que conduza essa lição e que você, aonde estiver, seja por compartilhamento, seja no grupo da IBD da igreja, no canal da IBD da igreja, você possa receber aí uma porçãozinha do conhecimento e da graça de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que tu venhas conduzir este estudo da tua palavra. Ó Senhor, que nós possamos juntos, Senhor Deus, descortinarmos, ó Pai, as tuas escrituras, Senhor Deus. Ó Pai, que durante a explanação dessa escritura, Senhor Deus, que não seja eu a falar, mas que tu, Senhor, fale através de mim. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, com perdão, Pai, dos nossos pecados. Amém. Abra sua Bíblia em Atos 9, versículo de 1 a 6, e diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? A conversão que mudou a história de Saulo, a história daquele homem convertido no caminho de Damasco, e que a partir dessa conversão, ele então passou de perseguidor a pregador do Evangelho, a pregador da graça do Senhor Jesus Cristo. O autor começa aqui, na introdução, falando o seguinte: Atos 9, de 1 a 6, narra um dos momentos mais marcantes da história. O cristianismo e o mundo serão mudados. Olha só como ele começa. Uma obscura seita judaica, o caminho, dará uma guinada em seu rumo. O vinho novo sairá do odre velho. E o instrumento para isso seria um fariseu. Um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado, até então desconhecido fariseu, se tornaria uma das figuras mais importantes do cristianismo e da humanidade, segundo o autor da lição. Esse fato, ele se deu aproximadamente 3 anos após a morte de Jesus. O Senhor Jesus Cristo morre, ressuscita, e 3 anos depois, aproximadamente, Saulo tem ali um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro no caminho de Damasco iria mudar a história. Não só a história de Saulo, mas também a história de todo o cristianismo. O apóstolo Paulo, sem dúvida, é uma das pessoas mais conhecidas do cristianismo. Se você tem entre 5 a 10 anos de caminhada cristã, provavelmente 50% de tudo que você ouviu até hoje é, de forma direta ou indireta, teologia paulina. Por isso
Você sabe muito mais do apóstolo Paulo do que você imagina, do que você pensa. Você canta músicas com letras que são teologias paulinas. Às vezes nós oramos expressões que são expressões paulinas. Às vezes nós recitamos, ouvimos mensagens que são teologias paulinas. Por isso, a gente sabe muito mais do que o apóstolo Paulo do que a gente imagina, né? E é justamente por isso que eu vou deixar aqui 3 perguntas, né? 3 perguntas para que você possa deixar aí nos comentários da lição. Deixa no comentário da lição aí aqui embaixo, eu estou com saudade da participação dos irmãos, né, dos comentários dos irmãos na lição da EBD. Então, eu elaborei 3 perguntas para que os irmãos possam fazer, o que eu vou fazer, para que os irmãos possam responder e colocar aqui embaixo no comentário, seja no canal da EBD, da igreja, ou seja mesmo no WhatsApp do grupo, ou até mesmo no grupo da igreja, se você puder, se você conseguir, né? Responda então essas perguntas. Vou deixar 3 perguntas na EBD. Eu gostaria de saber a sua opinião. A primeira pergunta é o seguinte: no título da lição, da primeira lição, da lição 1, o autor escreve a conversão que mudou a história. Na sua opinião, o evento da estrada de Damasco, narrado lá em Atos 9, de 1 a 6, foi a conversão de Saulo? Foi o seu chamado para o ministério apostólico? Ou foi as duas coisas ao mesmo tempo? Tem uma dica na lição, tem uma dica no texto bíblico, e você vai lá, dá uma olhadinha lá e coloca a sua opinião nos comentários. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, na introdução aqui da lição, eu já até li, na introdução aqui da lição, o autor, ele usa a expressão o caminho. Ele diz, o caminho nunca mais será o mesmo. O que o autor quis dizer com a expressão o caminho? Você sabe? Eu sei que você sabe. Então coloca lá nos comentários lá qual é a sua resposta. O que o autor quis dizer com a expressão o caminho? É a pergunta número 2. E a pergunta número 3 é ainda mais fácil, né? Aliás, a resposta para a pergunta número 2 está na lição 2. Você dá uma olhadinha lá na revista, na introdução, de novo, o autor agora coloca de maneira mais explicada, mais explícita, o que é essa expressão, o caminho, ou o que era. O que era essa expressão, o caminho. E a pergunta número 3 é ainda mais fácil, e tem tudo a ver com o apóstolo Paulo, né? Qual foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento? Qual foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento? Já vou dar uma dica, não é o Evangelho de Mateus, tá bom? Então você coloca lá o seu comentário, coloca lá as suas respostas, e vai ser muito bom que você possa compartilhar, que as pessoas possam ler, você possa dar a sua opinião, que vai ser muito bacana. Vamos iniciar? O tópico número 1 diz a infância de um menino judeu. Ele diz que pouco se sabe sobre essa fase do apóstolo Paulo. O que se sabe são lendas, né? São apenas lendas que não nos interessam sobre esse período, né? Aí o autor cria aqui uma hipótese, baseado provavelmente num menino comum que tem a sua fase, a sua fase escolar, a sua fase de crescimento cultural, pré-maternal, maternal, nível fundamental. Então, baseado nisso aqui, ele se baseou no seguinte: um judeu comum, um menino judeu comum seria assim. Então ele abre aqui uma hipótese, né, diz assim, ó, deve ter sucedido assim. Ele diz, deve ter sucedido assim. Então, a infância do menino judeu, a infância de Paulo, deve ter sido mais ou menos assim. Com 5 anos de idade foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Com 6 anos foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10 foi instruído na lei oral. O que seria lei oral? Lei oral era aquela lei que era transmitida de uma pessoa para outra através da oralidade. Era falada a lei e não escrita, né? Aos 12 também era escrita, mas ela era transmitida de forma oral. Ela também tinha a lei escrita. Essa mesma lei também tinha escrita, mas ela era transmitida de forma oral, né? Aos 12 teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei.
e assim começou sua carreira de judeu ortodoxo. Mas que cerimônia é essa, você sabe? Você sabe que cerimônia é essa que o menino passava aos 12? Mas onde eu estudei, onde eu li, está dizendo que é aos 13, né? Mas não tem problema. Diz assim, o nome dessa cerimônia chama-se Bar Mitzvah. Aí, você lembrou, tá vendo? Bar Mitzvah é uma cerimônia em que o menino judeu, aos 13 anos e um dia, ele ia lá diante, os meninos com 13 e as meninas com 12. Né? Para a menina, essa cerimônia chamava-se Bat Mitzvah. Para os meninos, Bar Mitzvah. Bat Mitzvah é filha do mandamento ou filha da lei. E para o menino, Bar Mitzvah quer dizer filho do mandamento ou filho da lei. O menino comparecia diante dos rabinos, né? Lia a Torá em hebraico, e depois de ler a Torá em hebraico, ele fazia então um discurso em hebraico sobre aquilo que leu. Existem outros itens da cerimônia, mas eu só vou deixar esses aqui para os irmãos saberem o que era essa cerimônia que ele fala aqui, em que provavelmente um menino judeu, o apóstolo Paulo era judeu, participou. E essa cerimônia ele fazia com que o menino e a menina se tornassem então responsáveis pelos seus próprios atos diante da lei. Né? E assim então foi a infância. Provavelmente teria sido a infância do apóstolo Paulo. Entre os 13 e 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Né? Então, esse é o resumo do que deve ter sido a infância do apóstolo Paulo. Né? E os irmãos sabem, ele foi criado ali aos pés de Gamaliel, né? Ele foi instruído por Gamaliel, os textos da Bíblia, os textos estão aqui na nossa lição, né? E a gente já passa para o segundo ponto. O segundo ponto é, quem era Paulo? Né? Quem era Paulo? Ele diz assim, ó, na primeira década de nossa era, havia 2 meninos em cidades diferentes. Ou seja, Paulo e Jesus foram contemporâneos. Imagina, Paulo e Jesus, né? Só que Paulo era Saulo nessa época, né? Então, Jesus viveu na mesma época de que Saulo viveu. Jesus morreu e 3 anos depois, esse Saulo teve esse encontro aos pés de Cristo. Ali ele viu uma grande luz que falou com ele, Saulo, 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 por que me persegue? E esse encontro mudou a vida de Saulo. Mas quem era Saulo? Diz assim, o segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião e do judaísmo. O segundo, quer dizer, é Paulo. Paulo tornou Jesus conhecido ali fora daquele círculo ali do judaísmo, em todo o mundo conhecido. E ainda pôs a sua vida em função dele a ponto de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Graças a Paulo, sabemos muito de Jesus de Nazaré. Mas sobre ele, o que sabemos? Quem foi ele? E ele nos responde. E lá em Atos 21, eu peço que você coloque aí a sua Bíblia, seja no celular, seja no tablet, seja no papel, como a minha aqui. Coloca lá em Atos 21. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Atos capítulo 21, onde o próprio Paulo vai dizer quem ele era. Enrolei. Deixa eu mudar aqui. De nascimento, judeu, natural de Tarso, cidade importante da Cilícia. Está lá em Atos 21, 39. Né? Cidadania, romano, está em Atos 22, 27 e 28. Né? Paulo era romano. Olha lá, Atos 22, 27 e 28. Diz assim, e vindo o tribuno disse-lhe, diz-lhes, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Essa cidadania romana de Paulo, existem 2 hipóteses para ela. A primeira hipótese, defendida por muitos teólogos, é que o avô de Paulo ou o pai do apóstolo Paulo teria também comprado. Mas quando Paulo nasceu, Paulo então já nasceu com a cidadania, porque veio do avô, veio do pai e passou para ele. Já nasceu. Teria comprado. E a segunda hipótese, defendida por uma minoria, né, conta que no ano 6 da nossa era, ou seja, 6 anos depois de que Cristo nasceu,
Houve uma invasão, porque Cilícia também fazia parte do Império Romano, né? Mas houve uma invasão de bárbaros ali na Cilícia. E as pessoas locais, os moradores ali, ajudaram os soldados romanos a expulsar aqueles invasores. Então, o Império Romano teria dado como uma espécie de agradecimento uma cidadania honoris causa para aquelas pessoas que ajudaram o Império Romano. Dentre elas estava o avô ou o pai de Paulo. Por isso, Paulo, então, herdou essa cidadania romana, né? Cultura. Segundo Festo, ele coloca aqui, segundo Festo, fazendo ele deste modo sua defesa, disse Festo em alta voz: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Atestaram que ele tinha uma vasta cultura. Mas quem era esse Festo? Né? Quem era esse Festo? Então eu fui pesquisar. E para a gente entender quem é esse Festo, o resumo começa lá em Atos, no capítulo 21. Por isso pedi que os irmãos deixassem aí aberto. Atos 21. Paulo é preso em Jerusalém. Faz um discurso em sua defesa. É julgado pelo Sinédrio. É mandado para Cesareia. Comparece perante o governador Félix. Já estamos em Atos 24. Que é substituído por esse Festo como governador. Atos 24, 27. E perante esse governador que atesta que Paulo, então, era um homem de vasta cultura e de muitas letras. Só para explicar quem era esse governador Festo aí. Sua religião. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Isso está lá em Filipenses 3, de 5 a 6, segundo aqui o nosso texto. Ele mesmo fala sobre isso. Ele mesmo diz que é hebreu dos hebreus. Ora, havia algum outro tipo de hebreu que não fosse hebreu dos hebreus? Sim, havia. Havia os prosélitos. Eram pessoas que se convertiam ao judaísmo, né? Acatavam as leis judaicas, faziam a circuncisão, né? E chamavam-se prosélitos, né? Então Paulo quis dizer, eu sou hebreu dos hebreus. Quanto à lei, Paulo diz mesmo que ele era irrepreensível, fariseu. Quanto ao zelo, diz que ele mesmo diz, perseguia a igreja de acordo com a justiça que havia na lei. Espiritualmente, Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 9 a 10. Né? Quero dar só um pouquinho de atenção a essa questão de Paulo dizer que ele era o menor dos apóstolos. Essa humildade extrema do apóstolo Paulo. Essa humildade do apóstolo Paulo o fez depender e conhecer como ninguém a graça de Deus. Quando nós nos colocamos numa posição humilde, não sou digno, não sou capaz, Senhor, me ajuda. Então o quê? Na fraqueza, eu sou forte. Então o poder de Deus vem e nos aperfeiçoa. Porque o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na fraqueza. E quando o homem de Deus deixa de ter essa humildade de que Paulo tinha, ele está correndo perigo. Quando o homem e a mulher de Deus perde essa humildade do apóstolo Paulo, ele começa a correr perigo. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus abençoa os humildes, mas Deus, ele se coloca distante dos soberbos, né? E Paulo era uma pessoa extremamente, ele se coloca numa posição de humildade, mesmo diante daqueles lá em Corinto que estavam o quê? Estavam colocando em xeque o seu ministério apostólico. Né? Pela graça, o que Paulo diz pela graça? Sou o que sou. E a sua graça, a graça de Deus para comigo, não foi em vão. E ele diz que trabalhou ainda mais do que os outros. Né? Todavia, não eu. Ele diz, não eu, mas a graça que está comigo. Né? Olha só como ele se coloca. Né? Olha como Paulo vai se colocando ponto a ponto, pontualmente, humilde diante de Deus, com um ministério humilde diante de Deus, porque ele sabia, ele provou da graça de Deus. Número 3, a transformação. A transformação. Ah, não, ainda tem mais um pedacinho. Aqui, ó.
Tem mais um pedacinho aqui no final que eu quero comentar com os irmãos. Extraordinariamente culto, de grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso, judeu radical, sua conversão redirecionou todo o seu cabedal a serviço de Deus. Cabedal, aqui que o pastor coloca, né, o autor da lição, nem é uma palavra que a gente usa mais. Mas cabedal é o quê? É a soma. Cabedal é a soma de todo o intelecto, de todo o conhecimento. Paulo colocou todo o seu conhecimento a serviço de Deus. E ele diz o quê? E ele diz que a sua conversão redirecionou todo o seu ser, toda a sua vida. A sua conversão redirecionou a sua vida? Ou você continuou sendo o que você era antes? Né? Pense nisso. Né? John Stott, que o autor diz aqui, né? John Stott diz que Paulo era um homem intoxicado de Cristo. Sua paixão por Jesus é um desafio para a nossa fé. Né? Número 3, a transformação. Uma palavra de Paulo merece nossa atenção por sintetizar sua vida, já falei. Né? Chama muita atenção, né? Que uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão importante para o cristianismo, é claro que na época ele não sabia dessa sua importância, mas chama-nos a atenção a sua humildade. Ele diz, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Há dois limites nela, o perseguidor da igreja de Deus e apóstolo. A mudança se deu no caminho de Damasco. Né? Cada um tem seu caminho de Damasco na vida, né? E Paulo teve o dele. E tornou ele de arrogante, de soberbo, né? Para uma pessoa extremamente humilde e dependente do poder de Deus. Né? Muitos tentaram desacreditar essa experiência, dando-a como produto de cansaço físico e emocional, ampliado por uma caminhada ao sol do meio-dia. Outros tentaram atribuir-lhe uma doença mental. Sua conversão teria sido apenas alucinação, ao que muitos dizem. Né? Mas a Bíblia nos assegura, e a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela diz, o evento foi sobrenatural e não uma ilusão. Pois foi uma luz mais forte que o sol do deserto ao meio-dia. Atos 22, 6. Vamos ler? Atos 22, 6, rapidamente. Diz assim, ora, aconteceu que indo eu já ao caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Atos 22, 6. Os homens que estavam com Paulo ouviam a voz, mesmo não a entendendo. Atos 22, 9. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. Uma voz o alcança, né? E diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? O autor diz que a repetição do nome era um tratamento carinhoso. Interessante, né? Aquele que perseguia Jesus recebe de Jesus um tratamento carinhoso. Um tratamento carinhoso. Né? É assim que Jesus nos trata. Né? É assim que Jesus nos trata. É assim que Jesus nos chama. Jesus nos atrai com cordas de amor. E foi assim que ele atraiu Paulo. Né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Que impacto, que choque. Ele não perseguia seguidores, ele perseguia o próprio Jesus. Que impacto deve ter sido para Paulo. Né? Ué, eu achava que você estava morto e agora você está aqui falando comigo. Que impacto, que choque. E alcançara e o derrubara. Jesus era real, estava vivo e Paulo o perseguia. Caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou. Não com ódio, como ele caçava, mas com ternura. A graça de Jesus o alcançou. A graça de Jesus já alcançou você? Ela já te transformou? Ela já redirecionou a sua vida? Pense nisso. Por isso, mais tarde, ele escreverá como ninguém sobre a graça de Deus. Ele a experimentou. É impossível falar daquilo que não se tenha experimentado. A boca fala do que nós estamos cheios. Se você se encher da graça de Deus, ela vai transbordar de você. Se você experimentou, então você vai ter muito mais facilidade de falar sobre ela. Número 4, disposição para o serviço.
A conversão de Paulo não foi superficial. Ela foi radical, profunda como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou e nem aderiu a um grupo. Não há como adentrar ao cristianismo se não for pela porta do arrependimento e da conversão. Não há como adentrar no cristianismo, não há como se tornar cristão por adesão, somente por conversão. Que possamos aprender com o apóstolo Paulo. Não há. Ninguém se torna cristão por participar de programas de uma igreja local. Ninguém se torna cristão por cantar músicas cristãs, por cantar músicas gospel. Só torna-se cristão aquele que se converteu, aquele que se arrependeu e teve uma transformação radical. Houve uma mudança. O que eu era já não sou mais. Agora eu sou de uma outra forma. Isso é conversão. Isso aconteceu com Paulo. Isso precisa ter acontecido com cada um de nós. É necessário. Para ser cristão, é preciso que haja conversão. Conversão. Paulo não se aculturou, ou seja, ele não aderiu à cultura de um grupo. Deixou a dele e pegou uma outra cultura. Ele não aderiu a um grupo, ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, ele quis servir. Talvez aqueles que não tenham pensamento de serviço, talvez não tenham tido um encontro transformador, radical, de uma conversão como a do apóstolo Paulo. Então perguntei, Senhor, o que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, onde se dirá tudo o que será ordenado fazer. Atos 22, versículo 10. Quem é autenticamente convertido, diz o autor da lição, tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. O convertido de verdade quer servir. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento. O amor de Cristo nos constrange. Quem conheceu o seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos de hoje querem o quê? Entretenimento. Querem que a igreja cuide deles, a igreja deve cuidar de cada um de nós. Mas nunca se perguntaram o que pode fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata. Ela é grata a Deus. E quer de alguma forma fazer alguma coisa por esse amor maravilhoso que alcançou. Mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. E Jesus nos deu exemplo, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo seguiu o exemplo de Jesus. E que nós também sigamos o exemplo de Jesus e o exemplo de Paulo. Primeiro na conversão e segundo no serviço. Sejamos também iluminados, alcançados por essa graça maravilhosa. Para pensar e agir, nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que eles são muito duras e nunca se converterão. Não há limites. Não há limites para o poder de Deus. Paulo era perseguidor, mandava matar, invadia casas, destruía os negócios dos cristãos e tornou-se o apóstolo dos gentios. Então não há limite. Não pense assim. Continue orando, continue pregando, porque aquela pessoa que a gente mais acha que não vai encontrar Jesus, ela também pode ser alcançada pela graça de Deus. O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona a sua vida. Quem sabe você é uma águia com uma asa desse tamanho, andando aí no chão, podendo voar. Porque o propósito para a tua vida, ele só é descoberto em Cristo. E quando a gente encontra Cristo, a gente encontra qual é o propósito da nossa vida. E quando a gente vive uma vida sem propósito, a gente vive uma vida vazia. A gente vive uma vida sem motivos. Mas você pode descobrir o seu propósito quando encontrar a Jesus.
Quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo e não busca de vida fácil e prazerosa. Você é convertido? É? Então sirva. O que você está esperando? Esse foi o resumo da nossa lição, da nossa primeira lição desse trimestre maravilhoso que vai ser estudar o apóstolo Paulo. Eu quero terminar até mesmo falando, hoje é Páscoa, dia em que Jesus Cristo, dia em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, e Paulo disse, né? Ó morte, onde está, ó morte? A tua vitória, Jesus Cristo ressuscitou. Eu queria pedir licença aos irmãos e eu queria recitar, né, o hino 99 do cantor cristão. Não vou cantar, né? Mas eu vou recitar o hino 99 do cantor cristão em homenagem a esse dia maravilhoso, esse domingo de Páscoa. Diz assim: eis morto o Salvador na sepultura, mas com poder vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte e nós também a venceremos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um domingo na graça e na paz do Senhor, na presença dEle. Celebre, alegre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. E não esqueça de orar por mim. Amém? Bom domingo a todos, um beijo no coração, saudades. Até a próxima.